Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estamos novamente com Einar Tangen, pesquisador sênior do Instituto Taihe e também presidente da Asia Narratives. Então seja bem-vindo de volta ao programa. Obrigado, Glenn. Então eu queria discutir com você hoje sobre o grande e belo projeto de lei do Trump, mas também sobre a direção futura da guerra comercial com a China. No entanto, vamos começar pelo grande e belo projeto de lei, porque há muita coisa envolvida nisso. Em primeiro lugar, ele vai aumentar a dívida. Alguns estimam em mais de 3 trilhões de dólares, 3,3 trilhões. Eu queria saber se você pode explicar o que isso realmente significa, porque isso parece ter muitas consequências e também não foi fácil de aprovar. Sim, eu chamo isso de mandato massivamente mal calculado. Sabe, o grande e belo projeto de lei, as pessoas deveriam prestar atenção nisso. Ele adia a maior parte do sofrimento para o público americano até depois das eleições de meio de mandato. Mas o sofrimento está chegando. E embora ofereça um incentivo em forma de cortes de impostos, não está claro se isso será muito popular, porque beneficia desproporcionalmente os mais ricos, enquanto pune todo o resto, especialmente os mais pobres. Então, o que o Trump ganhou com isso? 5 trilhões em autoridade para empréstimos. Assim, ele não precisa voltar ao Congresso e jogar esse jogo de preciso de mais dinheiro, pelo menos até acabar com esses 5 trilhões. E ele também está contando com o fundo paralelo das tarifas. Isso pode acrescentar um valor decrescente, mas ainda assim pode adicionar quantias substanciais, algo entre 300 e 400 bilhões de dólares. E em essência, politicamente, ele planeja comprar as eleições de meio de mandato, adiar qualquer dor, oferecer alguns agrados e depois usar dinheiro para, você sabe, basicamente agradar sua base e manter todos felizes. O problema aqui é que ele não calculou o dano econômico e político que está criando, especialmente a erosão da confiança e da confiabilidade. São muitos problemas. Vamos começar pelos econômicos. Inflação causada pelas tarifas. Quero dizer, eles acabaram de concluir esse acordo com o Vietnã e ele diz, 20% em tudo e depois 40% em qualquer coisa que seja reexportada. Bem, se você fizer um estudo cuidadoso sobre o Vietnã, uma boa porcentagem, eu diria 70% ou 80%, das coisas que eles produzem lá, na essência, ou têm insumos vindos da China ou são reexportadas. Agora, eles obviamente são muito espertos quanto a isso. Tentam disfarçar, esconder, coisas desse tipo. E as empresas terão esse incentivo. Dívida nacional e aumentos nas taxas de juros. Esse é um ponto importante, e você mencionou logo de cara. O que acontece com a dívida nacional quando você adiciona os 5 trilhões em novos empréstimos? E isso sem contar o fato de que todo ano, no ano passado, o orçamento federal foi um pouco abaixo de os 6 trilhões de dólares, dos quais os 2 trilhões foram emprestados. Isso não vai mudar. Então, nos próximos 3 anos e meio, você verá mais 8 trilhões de dólares sendo emprestados, além dos 5 trilhões. Depois você soma as taxas de juros. E quando falo de taxas de juros, já vemos que os bancos centrais ao redor do mundo estão no menor nível de posse de títulos do Tesouro dos Estados Unidos desde 2011. Isso significa que você está realmente dependendo dos mercados privados. Os mercados privados certamente vão investir se tiverem confiança e a taxa for alta o suficiente, porque há risco. Já aconteceu de o dólar americano cair 10%. Então, se você é um comprador estrangeiro de títulos do Tesouro e comprou antes de Donald Trump tomar posse, você tinha 100 dólares em títulos do Tesouro, hoje você tem menos de 90. Então, qualquer pessoa que esteja investindo em títulos do Tesouro, especialmente considerando que Trump diz que quer desvalorizar ainda mais o dólar, vai pensar, ok, se você vai desvalorizar o dólar, eu preciso de uma taxa de juros alta o suficiente para compensar essa desvalorização, além de me pagar algum tipo de rendimento.
E isso se torna uma questão muito delicada e pode levar a esse tipo de espiral descendente ou ascendente em relação às taxas. Você sabe, o impacto econômico das deportações de trabalhadores migrantes pode soar bem para a base dele dizer que os migrantes são maus. O fato é que eles fazem muitos dos trabalhos nos Estados Unidos que os americanos não querem fazer. Eles limpam banheiros, colhem frutas, trabalham em restaurantes. É um número enorme de pessoas. E à medida que eles vão embora, esses trabalhos ou deixam de ser feitos ou ficam mais caros, aumentando a inflação. A desaceleração global vai afetar as exportações dos Estados Unidos. Com o Vietnã, os Estados Unidos podem exportar sem tarifas, quero dizer, sem tarifas mesmo. Mas o Vietnã só comprou 13 bilhões de dólares em produtos americanos no ano passado. Não é como se eles fossem começar a comprar mais. Agora, isso é um comércio total de quase 150 bilhões de dólares. Então é uma gota no oceano. Isso não vai ajudar os Estados Unidos. E como os preços estão mais altos, simplesmente não é algo que as pessoas vão fazer. Quero dizer, você compra um carro americano no Vietnã. Bem, puxa vida, ainda é de 2 a 3 vezes mais caro do que um carro chinês. A resistência interna por causa dos preços e da política externa, isso está meio que no campo político. Mas, você sabe, o povo americano achava que Donald Trump iria controlar os preços e que ele não se envolveria nesses tipos de guerras intermináveis que, na opinião deles, estão drenando a economia americana. Foco nas questões internas. Lembre-se, é Make America Great Again. Não se envolver em questões de política externa. Então há muitas coisas aí. Existe um novo partido político, o America Party, liderado por Elon Musk. Agora isso se tornou um verdadeiro problema. Elon Musk tem uma voz enorme com o X. Ele possui o maior sistema de satélites do mundo. Ele tem a SpaceX, ele tem a Tesla. Estamos falando de bilhões de dólares, dezenas de bilhões de dólares e muitos empregos. Se houver um confronto, não é certo que Donald Trump, mesmo com o governo dos Estados Unidos, consiga enfrentar um indivíduo que está sempre flertando com a questão de ser o homem mais rico do mundo. E há um conflito com o Federal Reserve. Isso está minando a percepção internacional sobre os Estados Unidos. Eles não confiam em Donald Trump. Eles não entendem se ele tem um objetivo final ou se o objetivo final é simplesmente que eles se tornem estados clientes dos Estados Unidos. Eles confiam mais no Fed do que no governo. Isso está tendo um efeito real nos mercados. E aí estão os limites das táticas de inundar a zona e homem louco que Donald Trump adotou. Essa ideia de aparecer todos os dias com novas declarações e criar crises funciona bem na mídia televisiva, mas não é assim que se governa um país. As táticas de homem louco que ele está usando no exterior estão recebendo resistência, críticas internacionais. Os BRICS estão se reunindo no Brasil e todos se uniram em uma questão, realmente apenas uma questão, e é que os Estados Unidos estão agindo de forma arbitrária. Isso é importante. Isso representa metade da população mundial, 40% do PIB mundial e uma quantidade enorme dos recursos e da manufatura do mundo. Então, além disso, há instabilidade global e incoerência na política externa. Ninguém realmente sabe o que está acontecendo em relação aos Estados Unidos e Gaza ou Ucrânia. Parece que muda de posição diariamente, se ele está falando com Zelensky, Putin ou como fará amanhã com Netanyahu. O que todas essas conversas resultaram? Nada. Continuamos no mesmo barco de antes. Também há resistência ao apoio dos Estados Unidos a Israel. Eles podem prender muitas pessoas que estão protestando contra o que consideram um genocídio, mas não podem prender todo mundo. Outros problemas, ainda haverá todos os desafios legais e regras não resolvidos que vão atrasar as coisas. Existe a burocracia. Quero dizer, você sabe implementar algo tão vasto e complexo quando acabaram de cortar todos os orçamentos dessas entidades, vai ser muito, muito difícil. Depois chegamos às receitas.
Os cortes no IRS, eles cortaram pela metade. Isso não vai aumentar a arrecadação. Os grandes e belos cortes de impostos vão piorar ainda mais isso. Agora, o escritório de orçamento do Congresso pode fazer suposições. O fato é que os Estados Unidos estão em uma situação desesperadora. Converse com analistas de private equity, eles dizem que pode chegar a 24 trilhões quando você começa a somar a dívida adicional. Isso vai ser emprestado, o endividamento regular para fazer o orçamento funcionar e as receitas fiscais perdidas. E então você tem a conta dos juros de todos esses títulos do Tesouro que estão sendo emitidos. Então, são muitos problemas. E não matter a clara Klaus postas respostas para até décadas, não. Sim, eu ia dizer, o que é estranho na plataforma do Trump agora é que ele defendia muito tornar a América mais sustentável. Mas acho que é justamente aí que ele rompeu, como você disse também com o Musk, a relutância em cortar. Quero dizer, todo esse foco em cortar o orçamento, e agora de repente esse projeto de lei, parece haver uma falta de consistência. E acho que é isso que muitas pessoas sentem falta, porque ou gostariam de ver que existe algum tipo de estratégia, uma grande estratégia, se preferir também. Apenas algum objetivo final. E claro, políticas diferentes, algumas podem funcionar, outras não. Mas pelo menos algum contexto onde as pessoas possam se posicionar e entender o que ele está tentando fazer. Mas há muita coisa que parece não ter explicação, e é muito difícil entender qual é o fio condutor. E sempre vemos isso. Em vez de esclarecer e dar algum contexto, simplesmente passamos para a próxima grande notícia, que suga todo o oxigênio do ambiente, que toma todas as manchetes. Minha preocupação é que esse aumento da dívida dos Estados Unidos, obviamente, colocará uma pressão imensa tanto sobre o Tesouro dos Estados Unidos quanto sobre o dólar americano. É simplesmente muito difícil ver quais ferramentas restam quando a próxima crise chegar, porque certamente isso não pode continuar por muito mais tempo antes que algo na economia comece a ceder. Mas com essa pressão sobre o Tesouro e o dólar, o que os Estados Unidos vão fazer quando os bancos começarem a falir? Mexer nas taxas de juros é a principal solução. Caso contrário, também existe, como você mencionou, a teoria do homem louco ou do louco de Nixon, que ele parece adotar ao máximo. Essa ideia de que o mundo precisa ser mantido em alerta, acho que eles se referem a isso em sua administração como imprevisibilidade estratégica. Se ninguém sabe o que os Estados Unidos farão em seguida, todos ficarão um pouco mais cautelosos e não apertarão nenhum de seus botões. Mas como isso está se desenrolando no leste asiático? Porque, bem, acho que esse foco geográfico faz sentido, já que a China agora é realmente vista como o principal adversário e está na mira de Washington. Como o leste asiático está reagindo a isso? Não só a China, mas também seus vizinhos, com os quais os Estados Unidos parecem estar tentando, digamos, criar algum tipo de discórdia e traçar mais linhas divisórias. Então, como tudo isso está impactando o leste asiático? Porque, por um lado, eles realmente precisam ter um certo cuidado com o que os Estados Unidos vão fazer a seguir e evitar alienar os americanos. Mas, por outro lado, essa imprevisibilidade estratégica é simplesmente o pior cenário na economia. Em economia, mais ou menos a primeira regra é que você quer previsibilidade. Você quer saber o que vai acontecer amanhã, se quiser fazer investimentos seguros e ter um crescimento previsível. Sim, absolutamente. Quero dizer, podemos voltar atrás. Eu costumo dizer isso. Donald Trump não é alguém que planeja para o futuro. Você acertou em cheio. Para ele, cada dia é um novo dia e você descobre como pode tirar o máximo proveito daquele dia. E se algo ruim aconteceu ontem, como uma briga com seu principal benfeitor, Elon Musk, ele simplesmente anuncia algum novo acordo comercial ou diz que vai entrar em guerra com o Irã, esse tipo de coisa. Então, há praticamente coelhos brancos ilimitados que ele pode soltar, e a imprensa vai atrás tentando descobrir o que aquilo significa, o que faz com que eles não prestem atenção ao quadro geral.
E isso é deliberado da parte dele. Não é só isso. Ele tem uma teoria, certo? A teoria dele é que ele quer que o Fed reduza as taxas de juros, e isso desvalorizaria o dólar americano. Mas você pode ter um dólar americano desvalorizado, ou pode ter um dólar forte para o comércio, mas não pode ter os dois. É como um bolo de aniversário. Você não pode comê-lo e ainda tê-lo ao mesmo tempo. E isso é algo que Donald Trump parece não entender ou não se importar. Ele acha que pode impressionar todo mundo e que o dólar vai cair 20, 30, 40%, mas que ainda assim pode intimidar outros países a usarem o dólar americano. Se isso acontecer, as pessoas não vão ficar felizes em perder metade do seu patrimônio, as taxas de juros disparariam e simplesmente não vai funcionar. Então isso não faz sentido algum. É aí que você apontou, onde está a lógica. Eu sempre digo às pessoas, não procurem por uma, apenas observem o dia a dia. Ele vai reagir ao que estiver acontecendo. Ele presta muita atenção aos mercados, ele presta muita atenção à sua base, em termos de pesquisas, e ele presta muita atenção às notícias. Fora isso, não muito mais. Esses são, sabe, 3 partes da sua Bíblia diária. E ele acha que está jogando xadrez em 24 dimensões. E muitos de seus apoiadores, benefício da dúvida, mesmo com esse grande e belo projeto de lei. Eles dizem, bem, talvez tudo dê certo. Eu não entendo isso, mas talvez ele seja um cara inteligente e rico e entenda dessas coisas. E talvez isso vá me ajudar. Mas nos próximos meses, bem, devo dizer no próximo ano, você vai ver uma quantidade enorme de sofrimento entre as pessoas que votaram nele, que confiaram nele. E alguns vão dizer, ele é um instrumento de Deus e devemos apenas segui-lo sem pensar. Ele é nosso líder de culto. Outros vão dizer, ele nos traiu. E esse é o perigo. Essas são as pessoas que podem ser facilmente convertidas, não necessariamente para os democratas, mas para um novo partido que diga, sabe, como o Partido América do Elon Musk, o que poderia enfraquecer isso. Agora lembre-se, tudo no Congresso é extremamente apertado em termos de controle da Câmara e do Senado. Elon Musk só precisa conquistar 2 ou 3 cadeiras no Senado e talvez 10 cadeiras na Câmara dos Representantes. E adivinha, ele vai controlar quem está no comando do Congresso. Ele pode decidir trabalhar com os republicanos, ou pode decidir trabalhar com os democratas, ou pode simplesmente dizer não, e então nada acontece. Então ele tem o dinheiro, ele tem as pessoas que entendem como fundar um partido, o que é doloroso, mas ele pode fazer. Ele tem tempo, e certamente tem os recursos. E é uma batalha estado por estado. Você entra e precisa preencher os papéis, precisa conseguir assinaturas. Mas se você tem muito dinheiro, é organizado e possui muita informação, tudo isso se torna muito mais fácil. Os desafios de terceiros no passado não eram realmente bem financiados. Este vai ser autofinanciado por Elon Musk, e veremos se outros se sentem atraídos por ele. Em relação à China, a China observa isso e fica coçando a cabeça porque Donald Trump está fazendo mais para alienar os Estados Unidos do que a própria China gostaria. Quero dizer, isso pode soar estranho porque os Estados estão mirando na China. A China é o adulto na sala. Eles entendem que a demanda dos Estados Unidos é importante para a China e para o mundo inteiro. E sem isso haveria uma recessão global, talvez até uma depressão. Então eles não estão ansiosos para que os Estados Unidos fracassem. Ninguém está. Então a questão é, o que você faz com um cara que parece não ter um desfecho? E a China está claramente jogando devagar com Washington. Trump continua anunciando que alguém vai ligar para ele, ou que você sabe, temos um acordo. Bem, eles não têm. Eles têm pequenos pontos que estão sendo tratados. A China diz, ok, vamos liberar terras raras para fins civis, carros, automóveis e outras coisas. Mas não para armas. Os Estados Unidos estão oferecendo dizer, ok, vamos deixar vocês terem chips, mas não vamos deixar vocês terem os chips mais avançados.
Então esses são movimentos muito pequenos. O governo chinês veio a público e disse que espera que um acordo esteja pronto em setembro. Isso ainda está muito distante e há muita coisa que pode acontecer até lá. Enquanto isso, o resto do mundo está observando. Agora vamos voltar ao Vietnã. Eles concordaram com uma situação para 2040, mas vão enfrentar pressão da China, que já deixou claro que qualquer país que decidir, essencialmente, sacrificar sua relação com a China e ceder à pressão dos estados, estará sujeito a algum tipo de ação por parte da China. Por quê? Porque eles não querem que Trump saia pelo mundo fazendo a mesma coisa. Você pode ter tarifas de 20% e 40% sobre qualquer coisa relacionada à China. Isso obviamente os mira, e eles deixaram muito claro que isso não vai funcionar para eles. Lembre-se, por mais que o Vietnã exporte para os Estados Unidos, se você começar a analisar a composição do aumento das importações da China, acho que isso vai te dar uma ideia muito clara. A maioria dos produtos vietnamitas enviados para os Estados Unidos são apenas de passagem ou contêm componentes fabricados na China. Então veja, temos uma situação em que a China está apenas coçando a cabeça. Eles vão agir com cautela o suficiente para lidar com ele por 3 anos e meio. Ninguém sabe ao certo o que vai acontecer nas eleições de meio de mandato. Parece que ele vai perder por todos os motivos que mencionei. Mas você não sabe. Então, o melhor é manter a calma. E você vê muitos países fazendo isso. O Japão, por exemplo. O aliado mais próximo da América no Oriente sinalizou que não vai ceder. Eles não vão simplesmente entregar sua economia novamente, como fizeram com os acordos da praça para os Estados Unidos. Já foram enganados uma vez e agora estão mais cautelosos. Então, nesse momento, com o Japão e tantos outros países, a União Europeia reagindo e os BRICS se manifestando unilateralmente, dizendo: vocês são injustos, somos contra isso e estamos enviando um sinal claro. Donald Trump está correndo o risco de alienar o mundo. Em algum momento, quando você é o grandalhão no parquinho, se pode intimidar os pequenos. Tudo bem, talvez consiga o que quer. Mas você não pode intimidar todo mundo. E se a multidão se unir, quem perde é os Estados Unidos, que ficam isolados. Esse tipo de comportamento, de intimidação, não é apreciado e será lembrado. Acho que o motivo pelo qual algumas pessoas estão dando o benefício da dúvida a ele é porque o grande objetivo de reorganizar a economia global de uma forma mais favorável aos Estados Unidos, seguindo o modelo da década passada, parece ter chegado ao fim. Acho que as pessoas estão esperando que surja alguma clareza e que se faça algum sentido de todo esse caos. Vejo isso também com as guerras, que ele ainda pode acabar com a guerra na Ucrânia. Ainda não vimos o último capítulo do Oriente Médio. Mas é claro, muito disso também se resume à política interna. Muitas pessoas ficaram muito desiludidas com o governo Biden. E então Trump veio contra todas as expectativas e retomou a presidência. Então, na narrativa aqui, você gostaria de ver isso realmente resultar em algo. Mas se há uma política clara, em termos de política externa e também interna, é realmente reafirmar a posição dominante dos Estados Unidos. O tema principal parece ser, ou é consistente com, conter a ascensão da China. É por isso que, claro, pode-se ser otimista em relação aos acordos sobre terras raras se conseguirem chegar a algum entendimento sobre tecnologia. Mas, para que os chineses consigam prender os Estados Unidos a alguns acordos comerciais que os Estados Unidos não vão desfazer em poucos meses, como isso pode ser feito? Estou presumindo, e posso estar errado, que a principal estratégia da China agora é inserir alguma previsibilidade nessa parceria com o governo dos Estados Unidos, que parece prosperar com a ideia de ser imprevisível. Então, como você, se o principal objetivo de Trump é ser imprevisível, agitar as coisas para ganhar mais margem de manobra, como inserir previsibilidade em uma estratégia que é deliberadamente imprevisível?
into this strategy, which is deliberate, unpredictable? Bem, existem várias maneiras. Primeiro, você lidera pelo exemplo. E o que a China fez foi eliminar a exigência de visto para muitos países. Eles reduziram as tarifas a zero para países africanos. Estão tentando construir uma rede comercial maior fora dos Estados Unidos, além de tentar estimular mais o consumo interno. Então, em essência, eles e a Rússia disseram, olha, isso não vai funcionar a longo prazo. Quero dizer, este é um país que não gosta de nós e vai continuar nos atacando. Precisamos arrancar o curativo de uma vez. Precisamos enfrentar a dor e simplesmente lidar com isso. Agora, a Rússia é um pouco mais agressiva. A China é um pouco mais estratégica nesse aspecto. Eles olham para isso e dizem, ok, temos que lidar com isso por 3 anos e meio. Vamos continuar a construir nossa rede de comércio. Em relação a lidar com os Estados Unidos e Donald Trump, só existe uma maneira. Vamos agir com cautela. Mantê-lo na mesa, conversando sobre todos os tipos de questões. E então, finalmente, haverá o que eu prevejo que será uma segunda fase. A segunda fase seria um acordo em que a China compraria muita energia e produtos agrícolas e qualquer outra coisa que Donald Trump queira vender, mas a preços de mercado. E assumindo que isso aconteça, isso cria uma certa previsibilidade, porque se Donald Trump concordou com esse acordo, se ele desistir dos termos, tudo para. If he walks away from the terms, it stops. And this would have a more disruptive effect. E isso teria um efeito ainda mais disruptivo sobre todos esses agricultores que estão lá se perguntando o que vão fazer com suas colheitas, especialmente soja. Então é muito difícil. Mas sabe, algo que você disse me fez lembrar de um ponto que quero destacar. Você falou sobre Biden e Trump e o tipo de crise de liderança. E isso não é algo exclusivo dos Estados Unidos. Você vê isso na Grã-Bretanha e na Itália, toda a América do Sul, especialmente na Argentina, mas na Alemanha, parece que há um grupo de líderes que são quase intercambiáveis, quero dizer. Pense nisso. Eles meio que vão para onde o vento sopra. E a questão é, como chegamos a esse ponto? Vou sugerir algo para as pessoas refletirem. Quando você tem sistemas em que, para fazer parte do partido e subir na hierarquia, é preciso concordar com tudo que está sendo dito no momento, você não vai ter líderes independentes. Você vai ter pessoas que apenas seguem o fluxo para se dar bem. Trata-se do desejo deles por poder, não necessariamente da capacidade de promover mudanças. Então, nos Estados Unidos, você no Partido Democrata dizendo, no Warriors tem uns testes de fidelidade. Se você não se encaixa nisso, de post-rated orthopedic. E vimos divisões entre o centro e a esquerda. O mesmo aconteceu no Partido Republicano. Antes, era uma disputa entre conservadores e republicanos mais moderados, e então Donald Trump apareceu e redefiniu o partido, mudando 180 graus em certos aspectos, especialmente ao buscar eleitores da classe trabalhadora, de baixa renda e com menos escolaridade. Agora ele estabelece o teste, ou você está com o MAGA ou está contra, e vai enfrentar uma prévia difícil. E o Harry Seelig, quando ele estava aprovando o grande e belo projeto de lei, ele dizia às pessoas que se não concordassem, ele iria atrás delas. Você sabe, coisas de valentão de playground. Mas isso produz líderes, eu não acho. Isso produz seguidores. Olhe para o gabinete dele. Eles podem parecer bons na TV. Pam Bondi, ela parece uma apresentadora de telejornal. Você tem Hegseth, que certamente tem muita atitude. Mas eles têm a experiência e o julgamento independente para aconselhar o presidente e ajudá-lo a criar políticas que afetam uma nação inteira e o mundo. Então, esse é um dos dilemas que as democracias estão entrando. Esse desejo de ter partidos no controle está sufocando a capacidade de pessoas com visão de emergirem.
No, I speak a lot to different, well, both former. Eu converso muito com diferentes, bem, tanto ex-diplomatas quanto diplomatas e políticos atuais na Europa. E esse é um tema comum que sempre levo dessas conversas também, que é o seguinte: você sempre ouve esse comentário, bem, sim, infelizmente é assim, mas sabe, em qualquer questão você realmente não pode dizer isso em público, ou isso não é o que concordamos. Então, existe esse tema recorrente sobre o que se pode ou não pode dizer. E isso é muito preocupante, porque, mesmo em questões muito importantes, segurança, economia, eu encontro políticos que me dizem que sim, isso não é necessariamente o que se acredita, mas é, novamente, onde está o consenso. É aqui que todos nós temos nossos pontos de discussão em comum. Então você acaba tendo toda essa classe política tendo que seguir o grupo, com pessoas dizendo coisas nas quais elas realmente, não acreditam de verdade. E isso não acontece só nos partidos políticos. Você vê isso também em instituições maiores. Por exemplo, você vê isso na OTAN. Jens Stoltenberg, que durante todos esses anos dizia, não, tudo é preto no branco, a Ucrânia tem que receber tudo. E então, assim que ele terminou seu cargo como secretário-geral da OTAN, ele dá entrevistas dizendo, bem, provavelmente a Ucrânia vai ter que ceder alguma coisa, quero dizer, fazer alguns compromissos. Sabe, você nunca poderia dizer essas coisas quando está ocupando uma posição-chave. Mas, novamente, vejo isso entre, sim, como eu disse, diplomatas e políticos com quem converso também. Ninguém pode realmente dizer o que pensa ou como enxerga a realidade. As lealdades ao grupo vêm em primeiro lugar. Mais uma vez, se você quiser jogar o jogo, precisa aceitar não só as regras, mas também o roteiro e as narrativas. Porque se há algo que define a política atualmente, na minha opinião, é o quanto ela é guiada por narrativas. Temos uma história, e todos precisam aderir a ela. Isso realmente restringe muito o espaço do que você pode dizer. Quero mudar um pouco o foco para como a China organiza as coisas com seus vizinhos, porque se o objetivo dos Estados Unidos é criar divisões entre a China e os estados vizinhos, algo que você faria se quisesse conter a China, bem, acho que essa é uma posição ideal. I think this is the ideal position. The East Asian states all quarrel among each other and the US steps in. Os estados do leste asiático vivem em conflito entre si, e os Estados Unidos entram quase como mediadores, obviamente tomando partido contra a China em tudo, enquanto permanecem oficialmente como mediadores neutros. Quero dizer, esse é um papel que eles também desempenham em outras partes do mundo. Mas como a China vai agir diante disso? Porque você mencionou, bem, se analisarmos alguns desses países, o Japão deveria ser a força mais leal contra a China. A China está de alguma forma aproveitando essa situação para reorganizar sua relação com o Japão. Porque há muita história ruim entre eles e relações difíceis. Mas, como a geografia não muda, eles vão ter que conviver lado a lado. Se conseguirem começar a mudar essa relação, isso de forma positiva transformaria a região. Você vê algum movimento nesse sentido? Bem, sim. Quero dizer, as pessoas gostam de pensar nisso nos termos antigos. E isso você sabe, os estadunidenses se aproveitam, eles interferem, coisas assim. Quero dizer, o manual na Ásia é diferente do manual que foi usado no Oriente Médio, África, América do Sul ou Sudeste Asiático há muitos anos. É sempre dividir para conquistar. A América é um império. Nós resolvemos nossos problemas tirando coisas dos outros. Você mencionou antes sobre mudar a ordem mundial. Bem, há tantos países ao redor do mundo que estão meio que se perguntando por que o país mais rico e poderoso do mundo, com o exército mais forte, precisa ser apoiado quando não consegue se alimentar. Por que estão sendo atacados? Por que estão sendo ignorados? Isso é especialmente verdadeiro na América do Sul e na África. No Oriente Médio é ainda pior, porque eles veem a atuação ativa dos Estados Unidos causando problemas. O que aconteceu no Afeganistão, Iraque, Síria, Somália, Líbano, a lista continua. E a ASEAN está ciente disso.
Mas devo dizer que acho que a China tem uma oportunidade de ouro com países como o Japão. O Japão é quem está iniciando muitas das novas comunicações. Eles eram veementemente contra, lembre-se, a entrada da China no CPTPP, que era o antigo acordo transpacífico do qual os estados se retiraram. Mas se isso mudasse, seria enorme. Se a China entrar, isso fortalece o CPTPP. Também é um sinal muito forte de que os agrupamentos regionais vão continuar e vão continuar sem os Estados Zero. Essa é uma área que teremos que observar. A propósito, esse é o 80 graus o ano desde a invasão japonesa. Há muitos sentimentos na China sobre o que aconteceu durante os julgamentos dos crimes de guerra japoneses. Eles julgaram 25 criminosos de classe A, e no dia seguinte ao veredito, o restante deles, quase 100, foi simplesmente libertado sumariamente. Disseram, não teremos mais julgamentos. Esses criminosos estão livres para seguir com suas vidas. Na verdade, muitas das pessoas que eram criminosos de guerra de classe A, incluindo o pai do embaixador anterior e o primeiro-ministro, acabaram trabalhando no governo, ocupando cargos de poder. Isso é algo muito difícil para os chineses entenderem. E ainda há ressentimento. Você ainda tem questões semelhantes com a Coreia. A questão é, eles podem ser práticos e dizer, olha, os Estados Unidos não são um parceiro econômico confiável. Ainda podemos querer contar com os militares, mas precisamos de mercados. E precisamos ter uma trajetória de crescimento, além de relações melhores e mais estáveis com nossos vizinhos, incluindo a China. Agora, uma das grandes questões que a China enfrenta é o Mar do Sul da China. Você sabe, se eles conseguissem resolver isso, se sentassem com a ASEAN e fossem além do código de conduta, por exemplo, digamos que dissessem, ok, qualquer área em disputa, e há várias, sempre falam sobre as Ilhas Spratly e todas essas coisas. Mas o fato é que não são apenas China e Filipinas que estão em desacordo aqui. Existem outros países em conflito, incluindo Taiwan. Então há várias reivindicações. E essas reivindicações foram criadas por quem? Os Estados Unidos. O desejo de ter um território marítimo maior criou problemas para o resto do mundo. E eles sabiam disso quando aprovaram a medida. As pessoas não entenderam. Os Estados Unidos eram muito mais poderosos naquela época e basicamente forçaram a aprovação. Ou você concorda ou está fora, usando táticas de intimidação. Mas se a China se sentasse com esses países e dissesse, olha, vamos colocar qualquer área disputada em algum tipo de fundo que seja mutuamente benéfico, governado por nós, e concordar em desenvolver o que quer que exista ali. Porque o motivo dessa discussão é o desenvolvimento. Essas pequenas ilhas não são realmente habitáveis ou algo assim. Trata-se dos recursos que acreditam existir no mar. A China tem as máquinas e o capital para desenvolvê-los. Isso seria muito útil para esses países. Então, se eles concordassem com prosperidade compartilhada e um futuro comum, pelo menos regionalmente, isso mudaria completamente as coisas. Por isso, acredito que a China precisa prestar atenção não apenas ao que os Estados Unidos estão fazendo para se enfraquecer, mas também ao que ela pode fazer para fortalecer as parcerias regionais e aumentar o comércio. Se eles estão pensando em um futuro que não inclua os Estados Unidos no papel de destaque que tinham antes, precisam criar um novo. Então, se conseguirem resolver isso, o que acontece? De repente, a ASEAN e a China, todo mundo diz, bem, patrulhas de liberdade de navegação, para quê? Não queremos vocês aqui, certo? Não queremos que Canberra envie navios para cá, nem os britânicos, nem os americanos, nem mesmo os indianos. Você não tem nenhum papel. Não há problema aqui. Por que você está enviando navios para cá? Isso afeta gravemente a percepção que as pessoas têm sobre Taiwan. Todo mundo diz, bem, a China parece estar se dando bem com as pessoas. Parece que somos nós que estamos tentando criar um problema. Não temos nada a ver com isso. Então eu realmente acho que, sim, você pode esperar e agir devagar com os Estados Unidos
e assisti ao seu poder brando, credibilidade e previsibilidade se desintegrarem. Mas além disso, acho importante começar a construir uma nova estrutura. Você sabe BRICS, o Banco dos BRICS e o Fundo dos BRICS. Todos esses são projetos. Quero dizer, acho que pela primeira vez 60% do comércio mundial não foi feito em dólares. Isso é algo. É algo sobre o qual as pessoas não estão falando, mas é algo que elas deveriam considerar com muito, muito cuidado. Se a China tem mais de 140 relações comerciais primárias, por que você usaria um dólar que está se desvalorizando e simplesmente não é confiável para fazer comércio entre países? Existem outras alternativas. E não é que o dólar vá desaparecer. Ele ainda será usado até certo ponto. Mas os Estados Unidos estão se autodestruindo. A China não precisa ajudar, mas precisa apresentar uma alternativa. E é aí que eu acho que eles precisam se organizar e começar a falar sobre isso. Não se trata de tirar vantagem dos Estados Unidos. É simplesmente uma resposta à incapacidade dos Estados Unidos de articular planos e promover a paz. Isso, na minha opinião, é provavelmente a coisa mais importante que a China poderia fazer. Sim, bem, era isso que eu queria dizer. Porque nesses sistemas de alianças que os Estados Unidos montaram para conter a China, uma vez que esses sistemas deixam de beneficiar seus, bem, chame de parceiros, proxies, vassalos ou como preferir, seus parceiros juniores, surge uma oportunidade. Mas é claro, eles precisam ser substituídos por algo, e não apenas um lado pressionando-os contra a pressão da China, mas sim sendo capazes de apresentar diferentes formatos, algumas alternativas, uma prosperidade mútua. Minha última pergunta é, bem, novamente, podemos olhar para muitos países da região, as Filipinas também, mas os dois países que parecem se destacar em termos de mudanças de relacionamento ou desafios são a Índia e o Vietnã. Você vê mais antagonismo ou vê possibilidades de a China melhorar os laços com esses países? Bem, espero que sim. Como eu disse, no caso do Vietnã, a China vai ver com maus olhos eles concordarem essencialmente em tratar os produtos chineses como parte da agenda dos Estados Unidos. Isso não vai passar facilmente, e haverá algum tipo de reação a isso. Em relação à Índia, a Índia é interessante. Quero que você pense em algo. Durante a última guerra com o Paquistão, o que aconteceu? O Paquistão estava sendo abastecido pela China e pela Turquia. Mas se você olhar para todos que os abastecem, todos estão no sul global. Então você olha para a Índia. A Índia está sendo abastecida por Israel, França e Estados Unidos. A Rússia costumava ser 72%. Russia used to be 72%. Now they're literally half that amount. Agora eles estão literalmente com metade desse valor e continuam sendo excluídos da equação. Então você tem a Índia, que é um país que sofreu muito sob o colonialismo. Eles começaram com 24% do PIB mundial antes da chegada dos britânicos. Depois que os britânicos saíram, estavam com 4%. Acho que isso é uma evidência bastante clara de que foram explorados e saqueados. No entanto, hoje, eles dependem das mesmas potências coloniais que basicamente os roubaram. Isso vai continuar? Mesmo no BRICS, a Índia tem uma abordagem diferente. Eles não querem falar tanto sobre interesses mútuos, querem negociar. Eles dizem, bem, você me apoia contra o Paquistão e eu te apoio em alguma questão comercial. E isso realmente não pega bem, porque não é esse o tipo de organização que ela é. Isso acontece, claro, nas Nações Unidas. Mas, nessa visão das coisas, trata-se puramente de comércio. E a Índia continua tentando trazer questões políticas. E eles veem isso como algo inteligente. Eles veem isso como uma forma de avançar seus interesses nacionais. Agora, isso vai mudar? Eu não sei. Em algum momento, eu vi, pessoalmente, participei de um programa com um dos principais apresentadores da Índia. É mais um programa sensacionalista, com muito grito e discussão, coisas assim. Mas os dois programas basicamente foram dedicados a criticar os Estados Unidos por seus esforços de mudança de regime no Irã.
And it's not that Iran, India used to. E não é que o Irã, quero dizer, a Índia costumava apoiar o Irã, certo? Depois houve uma mudança abrupta. Então não é que eles sejam amigos do Irã, mas havia esse tom realmente muito contundente de que os Estados Unidos não têm o direito de fazer isso. E acho que parte disso se deve ao que aconteceu em Bangladesh. As digitais dos Estados Unidos estavam por toda parte. E que isso é uma mensagem para a Índia. Não seja uma minoria insolente. Os homens brancos estão aqui e estamos no comando. E você simplesmente aceita o que damos. Não tem ideias de fazer o mesmo. Também existe esse sentimento por parte do governo Modi de que os Estados Unidos permitiram interferência em sua eleição geral, o que ele acredita ter lhe custado a maioria e o mandato que ele queria para essencialmente unificar a Índia, mais parecida com a China, com um governo central forte e governos provinciais menos fortes. Not as strong provincial governments. She thinks is necessary to change India. He's probably right. Ele acha que é necessário mudar a Índia. Provavelmente ele está certo. Então há muitas correntes indo e vindo. Pode parecer que o rio está indo em uma direção, mas todos sabemos que abaixo da superfície há muitas correntes indo em direções diferentes. Para trás, para os lados, etc. Essa é a realidade de hoje. A questão é, como a Índia se enxerga? Se continuar sendo pressionada pelos Estados Unidos, vai se voltar mais para a China, mas nunca vai abandonar completamente os Estados Unidos. E eles também nunca vão abandonar completamente a China. Na opinião deles, o mais inteligente é manter um pé em cada campo e tirar o máximo proveito possível. Dá para perceber isso. Um dos motivos pelos quais acredito que Xi Jinping não estava tão interessado em ir ao BRICS foi porque houve, sabe, uma turnê de 5 países do Modi e depois o jantar de Estado e... Five-country tour by Modi, and then with a state dinner in Brazil, hosted by Lula. O Brasil sob a liderança de Lula. Lula achava que poderia conquistar todos e levá-los talvez a uma visão mais pragmática, na opinião dele, em relação aos Estados Unidos. O Brasil tem muitas conexões e investimentos, coisas desse tipo. Não pode simplesmente se afastar dos Estados Unidos, mesmo que Lula não seja particularmente entusiasta da política americana. Então a situação fica muito complexa. Você tem a Rússia e a China de um lado dizendo, veja, precisamos fazer o que for necessário para nos proteger e construir uma ordem mundial. Não para suprimir os Estados Unidos, mas porque os Estados Unidos não são confiáveis. Aí você tem a Índia e o Brasil, até certo ponto dizendo, esqueça isso, não tomem partido. Vamos apenas ver o que podemos tirar disso individualmente como nações, o que, claro, significa que você realmente não quer estar no grupo. Você só quer usar o grupo para seus próprios interesses. Então, até que as atitudes mudem, até que os Estados Unidos percebam que fazem parte do mundo e não que são os governantes do mundo, até que reflitam sobre suas ações e digam, aqui estão coisas que não funcionaram. Entrar em países achando que vamos conseguir uma grande mudança de regime não funcionou. Não funcionou no Afeganistão e em tantos outros lugares. Precisamos pensar em novas estratégias, talvez engajando. Esse é um componente. A segunda parte é que outras nações como a Índia decidam que seus melhores interesses estão, na verdade, em cooperar com os grupos, em vez de usá-los para fins políticos e econômicos. Espero que isso responda a pergunta. I hope that answered the question. No, it does. And, well, I think, Não, faz sentido. Bem, acho que dizem que a maldição de um hegemon não é apenas a incapacidade de priorizar e ter foco estratégico, já que você tenta fazer tudo. Mas a maldição da hegemonia também é a capacidade de absorver muitos custos. Então você pode fazer muitas coisas estúpidas sem necessariamente sofrer as consequências. Bem, do meu ponto de vista, isso resume perfeitamente os últimos 30 anos. Muita falta de pensamento estratégico adequado sobre onde agir, mas também, sim, esse acúmulo de todos esses custos. Estamos dispostos a fazer coisas realmente estúpidas. Acho que isso está chegando ao fim. E agora que a hegemonia acabou, você vê todos esses custos, as consequências estão se acumulando. E não acho que houve um ajuste adequado. E isso não é só com os americanos.
Vejo isso também na Europa. A disposição de insistir em todas as políticas fracassadas, esperando que de alguma forma as coisas melhorem, seja em questões de guerra ou de segurança. Mas sim, acho que a realidade vai nos alcançar muito em breve. Sempre acontece. É interessante observar o leste asiático, porque realmente acredito que essa região vai passar por grandes mudanças em relação à estrutura de alianças dos Estados, que talvez não consiga ser mantida. E a ironia é que, claro, enquanto os americanos querem sair da Europa, não é um problema tão grande se eles impuserem sua influência e houver algumas consequências. Mas, considerando que a Ásia é o principal foco estratégico deles, é muito difícil enxergar a estratégia ou a ordem por trás de algumas dessas ações. Muito disso parece autossabotagem, mas é onde estamos. De qualquer forma, obrigado novamente pelo seu tempo e aguardo ansiosamente nossa próxima conversa. Thanks again for your time and look forward to speaking For having with you again.